Meus amigos, vocês estão preparados? Porque tem muita gente dando como ganho, achando que é um confronto burocrático, só para entregar a taça. Cara, não existe final assim, aprendam, tá? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, tá? A partir daqui para frente, você faz o que você bem entender, inclusive nada. Mas só em ver o vídeo já tá bom. Ó, final da Libertadores chegando, um duelo que para muitos lá atrás poderia ser improvável, porque uma pá de gente deu o Palmeiras como favorito do lado da chave onde está o Atlético Paranaense, que sob o comando do Filipão chega novamente a uma final de Libertadores, alguns personagens bem marcantes nessa trajetória do Atlético, obviamente incluindo o Filipão, que faz um trabalho maravilhoso com um elenco que é muito descolado de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Flamengo, Corinthians, por exemplo, e o Atlético está na final. Outro personagem marcante, Fernandinho, voltou para o Brasil tendo outras propostas, inclusive para ficar na Europa, e falando, eu quero ainda ser campeão da Libertadores pelo Atlético, porque ele foi embora sendo vice-campeão da Libertadores lá atrás. E agora quer voltar vencendo, voltou jogando bem, inclusive. Pablo é outro personagem curioso, né, dessa conquista, fez um gol importantíssimo e uma atuação importantíssima contra o Palmeiras e saiu achincalhado do time do São Paulo, né, o Terans se afirmando como o melhor jogador do Atlético, ou mais técnico talvez em boa parte do ano, porém perdendo até espaço na reta final. E do lado do Flamengo, a volta a uma decisão depois de uma perda traumática lá para o Palmeiras em Montevidéu, né, o Dorival que chega numa terra arrasada, onde muitos torcedores do Flamengo achavam o ano tá perdido, agora é mesmo juntar os cacos para 2023 e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, tá na final da Libertadores, em algum momento até brigou pelo Campeonato Brasileiro, Everton Ribeiro voltando a jogar muito, Arrascaeta sendo talvez o mais técnico e brilhante jogador da Libertadores, o Pedro artilheiro pegando até um posto de decisivo que era do Gabigol, né? O Rodinei voltando a jogar bem. Então é uma final com muitas peculiaridades e acho que tem alguns caminhos na forma como a gente vai ver tanto o Atlético quanto o Flamengo jogando. A prévia das escalações, elas são prévias muito dentro daquilo que a gente já tem visto os times fazendo. Acho que não tem muito espaço para surpresas. E o Flamengo deve jogar mesmo com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Essa é a linha padrão. João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro, com a Arrascaeta flutuando. E à frente, Gabigol e Pedro. Esse foi o time das Copas, né, do Flamengo no Brasileiro. Teve muito mais mudança. Então, a Arrascaeta flutuando, caindo um pouco pelo lado esquerdo, mas sempre nessa faixa mais central. O Everton Ribeiro compondo o lado direito e também fazendo um movimento de flutuação do lado para dentro, né? O Flamengo não joga com pontas, né? Tem sido raro, a maioria dos times do Brasil tem dois jogadores bem abertos. O Flamengo depende muito do Rodinei atacando esse corredor, com o suporte também do João Gomes, que chega bem à frente. Thiago Maia dando a sustentação de saída de bola, principalmente com o Davi Luiz, que tem uma ótima bola longa, faz um momento maravilhoso no Flamengo. E o Felipe Luiz, que normalmente, da linha de defesa, é o jogador do Flamengo que mais toca na bola, né? Então é dar muita atenção a essa saída de bola do Flamengo, que normalmente acontece com o Felipe Luiz, procurando o Thiago Maia, tem o Davi Luiz procurando o Thiago Maia ou diretamente o Arrascaeta e Everton Ribeiro, o João Gomes circulando de maneira importante. E esse entrosamento de ataque do Flamengo aqui é fundamental. O Pedro muito mais próximo da área e o Gabriel tendo toda a liberdade, mas ocupando mais o lado, né, do lado direito para dentro, mas cai do lado esquerdo aqui também, muitas vezes jogando o Everton Ribeiro mais para dentro. É um ataque muito fluido do Flamengo contra um time que no papel tem um 4-3-3, mas na real sem a bola a gente deve ver Canóbio e Vitinho tendo um papel fundamental, né? Na prévia tem o Vitor Roque, porque o Pablo é dúvida ainda no último treino em Guayaquil, então não se tem essa certeza. Para mim é claro que dificilmente jogariam Vitor Roque e Pablo. E há uma outra possibilidade do Terans entrar como titular no lugar do Canóbio ou no lugar do Vitinho. O Terans, que é o artilheiro do Atlético na Libertadores. E aí eu vou analisar especificamente daqui a pouco só o Atlético, porque eu acho que a maneira como o Atlético vai jogar, ou se posicionar sem bola, com a linha mais alta ou a linha mais baixa, um jogo mais
intenso no início ou não, dependendo das peças que colocar, as escolhas do Filipão por 3 volantes no meio-campo, o que eu acho um pouco equivocado, já que o Alex Santana faz um duplo papel ali, e o Fernandinho tem jogado muito solto também nesse Atlético. O que a postura do Atlético acho que vai condicionar muito uma final que, obviamente, vai ser tensa e que tem pontos de análise, para mim, muito fundamentais. Né? Eu acho que faltas, a gente deve ter muita falta no jogo. Né? Os jogos do Atlético têm sido assim na reta final da Copa do Brasil. É uma forma, de repente, também de tentar parar um pouco ou picotar o jogo do Flamengo. E até aproveitando essa deixa, esse gancho das faltas, para lembrar de PagBet, que é parceiro oficial não só do canal, mas da minha pessoa em outras redes sociais também, né? Eu me colocando ali como um embaixador de PagBet. Lembrando, acertou, tá pago, não tem mistério, diferentemente de problemas que você vê em outras casas de aposta aí, PagBet é tudo bem mais simples, tá? Uma template também bem mais simples de ver, não tem mistério. Você entra em PagBet, tá tudo muito intuitivo aqui, incluindo o jogo da final da Libertadores, onde você vai ter várias opções para passear aqui. Se você estiver muito confiante em um dos dois, dá para ir em handicap, olhando para gols, né, quem vai fazer ou não no primeiro tempo, no segundo tempo, resultados, escanteios, cartões. Isso aqui acho que é importante, cartões e escanteios. Tem cenários aí bem interessantes. E aí eu vou até dar uma olhada aqui, uma bisoiada numa arte que foi feita especificamente para a gente aqui por PagBet. Ah lá. A gente está aqui, ó, e aí para ficar mais bonitinho, a gente consegue ver perfeitamente aqui como é que está as situações nos últimos confrontos de mata-mata. Foram 14 jogos, 5 empates, 7 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Atlético, 16 gols marcados do Flamengo, 11 gols marcados do Atlético. Ou seja, a gente está vendo aqui que o Flamengo contra o Atlético, muitas vezes, o ataque fica mais tímido, né? Tem praticamente aí pouco mais de um gol por jogo distribuídos nesses jogos. Tem alguns 0-0 aí, tem alguns empates que favoreceram o Atlético em Copa do Brasil, por exemplo, a gente viu, não nessa edição, mas em anteriores, eliminando o Flamengo, é um adversário enjoado, né, historicamente, para o Flamengo encarar. E aí você tem PagBet dando os seguintes odds, as seguintes odds. Atlético campeão no tempo normal, 6,09, que é assim, baita multiplicação. O Atlético campeão na prorrogação, 30,16 cotações de agora, de antes do jogo, né? Porque quando o jogo vai rolando, obviamente, isso vai mudando. Atlético campeão nos pênaltis, 15,99. Lembrando, o Terans, que é o artilheiro do Atlético, marcando a qualquer momento do jogo, está pagando 5,20. É também um excelente odd, excelente. Isso quer dizer que o que você colocar, o que você apostar, vai multiplicar 5,20. Na vitória do Atlético, o Atlético campeão no tempo normal, vai multiplicar 6,09. O Atlético campeão na prorrogação, 30,16. Isso fora as combinações que você pode fazer, né? E aí, o Flamengo, 1,47. Obviamente, aí, por PagBet, acho que por todas as casas de aposta, fica muito claro, o Flamengo é visto como favorito, tanto que paga menos. O Flamengo campeão na prorrogação, ou seja, empata o tempo normal e leva para a prorrogação. Tem um cenário aqui de um time que tende a travar o Flamengo, de tentar atrapalhar o Flamengo. 9,31, excelente. Flamengo campeão nos pênaltis, né, que seria o Atlético resistir por mais tempo até o Flamengo. 15,99. Muito, muito alto. Inclusive é a odd igual a do Atlético nos pênaltis. Pedro, artilheiro da Libertadores, candidato ao melhor jogador do torneio no prêmio oficial, né? Tanto o Pedro quanto o Terans tem 5 candidatos. Pedro, Terans, Arrascaeta, Vitor Roque e Gabigol. São os 5 candidatos a concorrer lá ao anel de melhor jogador da Libertadores, o anel que foi forjado, foi criado em 2019. E só brasileiros ganharam, né? Em 2019, se a gente olhar de lá para cá, né? Tem Bruno Henrique, Marinho e Gabigol. Os 3, inclusive, jogam no Flamengo hoje, né? O Marinho ganhou jogando pelo Santos. E o Pedro marcando a qualquer momento também tem mais probabilidade de marcar do que o Teran, segundo as odds de PagBet, 2,22.
mas está excelente, ou seja, dá para distribuir muita coisa aí nessa final de Libertadores. Lembrando, em PagBet não tem mistério, acertou, tá pago, o link está na descrição do vídeo, você já cai direto lá e aí vê todas as possibilidades que você quiser, se quiser brincar e apostar na finalíssima da Libertadores 2022. E aí, voltando para a análise do Atlético Paranaense, eu acho que o Atlético tem um peso nesse jogo muito importante, por quê? Por causa dessa galerinha aqui, ó, Alex Santana, Eric, Fernandinho. O Eric está na prévia, inclusive, ou seja, não tem o Hugo Moura aqui na prévia, e aí você deixa um meio com um passe mais dinâmico, né, um time mais intenso, já que o Hugo é um jogador mais pesado. Kelvin, muito bem na lateral direita, isso tende a ter um duelo interessante com o Felipe Luiz, Thiago Heleno e Pedro Henrique formando uma zaga muito segura. Inclusive, o Thiago Heleno, para mim, fazendo a Libertadores em altíssimo nível, né? Pedrinho pelo lado esquerdo na prévia. Aqui a gente provavelmente vai entender qual a altura dessa linha, vai tentar esganar a saída de bola do Flamengo, vai marcar alto desde o início ou não vai, ou vai apostar em linhas mais postadas, seguras lá atrás e saindo num jogo em velocidade. Para isso, por exemplo, é muito importante ter o Vitinho. Talvez seja importante ter até mais o Vitor Roque do que o Pablo como titular. Só que o Pablo ajuda muito na bola parada defensiva, na bola aérea defensiva. E o time do Flamengo, o Flamengo do Dorival especificamente, faz muito gol de bola aérea. Então você tem uma escolha a fazer. Não me surpreende se o Pablo começar como titular e tiver condições, porque ele pode ajudar muito nessa bola aérea defensiva, e isso é importante. O Canóbio pode ajudar muito nessa bola aérea defensiva. Agora, acho que tende a ser uma final com muitas faltas, porque aqui ninguém vai deixar o Flamengo transitar e construir com facilidade, ainda mais um Flamengo que também joga em transição rápida, sem se sentir muito desconfortável, apesar de não ser o modelo prioritário do Flamengo. O Flamengo já fez alguns gols, né, de contra-ataque. Eu não imagino o Atlético dando muito campo para o Flamengo correr e tentando matar isso logo, né? Então, acho que o Atlético não vai querer essa bola passeando toda hora na área do Flamengo. Lembrando, no primeiro jogo da Copa do Brasil, no Maracanã, o Flamengo finalizou 25 vezes, né? Foi realmente um massacre estatístico. O Atlético não perdeu o jogo assim por acaso, e não acho que o Filipão vai querer passar por isso de novo. Não acho que o Filipão vai querer se arriscar de novo a tomar tantas finalizações assim e a se arriscar tanto num jogo em que o Bento precisou fazer defesa, teve bola na trave. Cara, assim, foi uma diferença gigantesca. Na real, foram 22 finalizações, né? Eu estou até com as estatísticas do jogo aberto aqui, ó. 74% de posse de bola para o Flamengo, 22 finalizações, né? 6 finalizações no alvo. Sim, o Atlético não conseguiu jogar, basicamente, né? 7 escanteios para o Flamengo. E por acaso, o Flamengo não ganhou aquele jogo. Então, assim, não acho que o Filipão vai imprimir a mesma postura, né? Também não acho que o Atlético vai jogar como o Corinthians jogou na final da Copa do Brasil, da Copa do Brasil, até porque nem tem peças para aquele controle de meio campo, para girar a bola toda hora pelos lados e tal. Mas, sem dúvidas, o Vitinho como titular tem um papel importantíssimo aí. Se o Terans jogar, também um papel fundamental. Canóbio pelos lados, no papel com bola e sem bola dentro da área. O Pablo, de novo, você pode ridicularizar a escalação não do Pablo, mas ele tem um papel importante. Então, assim, vai ser uma grande final, imagino, tensa, mas com grandes possibilidades, por exemplo, para você apostar e ganhar um qualquer, beleza? Lembrando, o link de PagBet está na descrição do vídeo. Você clica lá, cai direto e um abraço, beleza? É nós, estamos juntos e um abraço.